Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado. Pode assentar-se, irmãos e irmãs. Domingo da Palavra de Deus, ocasião oportuna para que nós meditemos também como é que estamos nos preparando para a missa dominical. Certo que todos os dias deveríamos ter diante de nós o livro da Palavra de Deus. Mesmo quem não consegue ler por algum motivo, tem acesso também à proclamação da palavra por tantos programas católicos, sobretudo a Santa Missa, transmitida diariamente nas TVs católicas, ou também a pregação no rádio. Ou seja, não há motivo para dizermos: não tenho tempo de ouvir a palavra de Deus. Fica um questionamento para cada um de nós. As coisas de Deus sempre nos parecem mais difíceis. Hoje no Evangelho, o evangelista destaca que os que foram chamados por Jesus deixaram imediatamente as coisas que estavam fazendo e seguiram Jesus. Quanto tempo é que nós dedicamos do nosso dia aos veículos de comunicação social? Quanto é tempo que nós ficamos no Facebook, no WhatsApp, ou vendo televisão, ou ouvindo rádio, enfim. Não estou dizendo que são coisas ruins, depende do uso que fazemos. Mas nada disso pode ser desculpa para nós. Quando se trata das coisas espirituais, muitas vezes nós dizemos: não tenho tempo de ouvir a Bíblia, de ler a Bíblia todos os dias. Não tenho tempo nem de rezar. Mas nós sabemos que isso é uma mentira. Porque nós temos tempo para as coisas que amamos. Sem a palavra de Deus, ficamos fracos. A palavra de Deus nos alimenta. A palavra de Deus nos sustenta.
Hoje o salmista nos diz: recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. O Senhor é piedade, o Senhor é retidão, reconduz ao bom caminho os pecadores, dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Como o Senhor ensina o seu povo? Pela pregação do Evangelho, pela escuta diária da palavra de Deus. Então peça ao Senhor que te dê um ouvido de discípulo, mas para isso é preciso estar disposto, estar disposta a ouvir a palavra. Para ouvir a palavra é preciso ler individualmente, mas também, sobretudo, ouvir a palavra proclamada na Santa Missa. Procure participar da Santa Missa de maneira mais intensa. Durante a semana você pode ler o Evangelho que será proclamado no domingo. O ideal é ler as leituras todas, mas ao menos o Evangelho. Não venha para a missa sem ter lido o Evangelho. Venha com o Evangelho já meditado. E a pregação da palavra de Deus, feita pelo sacerdote, pelo bispo, vai ajudar você a viver essa palavra na sua vida. Hoje, escutamos da profecia de Jonas que a palavra de Deus lhe foi dirigida para que ele pregasse a conversão. Jonas achava que Deus ia destruir aquela cidade pagã de Nínive, onde as pessoas viviam no pecado. Uma cidade muito grande, 3 dias para atravessar. Mas no primeiro dia de pregação, a cidade se converteu, aceitou a palavra do Senhor, fez penitência e os seus habitantes mudaram de atitude. Então o Senhor revelou a sua misericórdia, compadeceu-se, suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes. O que significa isso? Que o Senhor está sempre inclinado ao perdão, que o Senhor está sempre inclinado a receber-nos de volta em sua casa. Por isso não devemos ter medo. A conversão não deve ser fruto do medo, mas da aceitação do amor de Deus por nós. Isso é muito importante. No Evangelho de hoje, Jesus também prega a conversão, mas ele não ameaça com a destruição da cidade, como Jonas havia ameaçado. Jesus diz: o Evangelho, crede no Evangelho, porque o reino de Deus já chegou. Jesus vai para a Galileia após o seu santo batismo. Terminou o ministério de João Batista, começa o ministério público de Jesus. Ele prega o Evangelho de Deus. O tempo já se completou. O reino de Deus está próximo. O tempo já se completou. Ou seja, o Messias chegou. O reino de Deus está no meio de nós. Diante disso, convertei-vos e crede no Evangelho. E o que significa converter? Significa deixar que o Espírito Santo volte o nosso coração ao Senhor. O Senhor não desiste de nós, não nos abandona, por piores que sejam os nossos pecados. E o Senhor nos chama a fazer parte também do anúncio e da construção do seu reino. Ele escolheu seus primeiros discípulos, a quem mais tarde daria o nome de apóstolos, dentre os pescadores do mar da Galileia. Primeiramente, chamou Simão, a quem depois daria o nome de Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus então disse: vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. E o que significa essa pescaria que Jesus propõe aos seus discípulos? Significa o anúncio do Evangelho, o julgamento de Deus, ou seja, um julgamento que espera a resposta do ser humano, que seja uma resposta generosa. Mais tarde, Jesus vai contar a parábola a respeito do reino de Deus, como uma rede lançada ao mar pelos pescadores, que apanham todo tipo de peixe. Depois, os pescadores se juntam na praia e separam os peixes bons em cestos e descartam os peixes ruins e os queimam. Com essa parábola, Jesus exemplifica, através da pescaria, a pregação do Evangelho. Diante dessa pregação, alguns vão acreditar, darão o seu sim,
deixarão que o Espírito Santo os converta, e outros rejeitam o amor do Senhor. Um pouco mais para frente, caminhando um pouco mais, Jesus vê mais 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Certamente eles tinham uma pequena firma de pescaria no mar da Galileia. Eram pessoas ocupadas. Não é que eles seguiram a Jesus porque não tinham o que fazer. As pessoas que trabalham na evangelização, de algum modo, elas têm o que fazer em suas casas. Elas têm o seu trabalho, têm suas ocupações, mas também têm consciência da sua dignidade, da sua identidade como cristãos e do seu dever, que decorre do batismo, do dever de ser missionários, missionárias do anúncio da palavra. Então as pessoas que evangelizam, não é porque elas estão desocupadas, como Pedro, Simão, Tiago, André, não estavam desocupados, porém encontraram um amor maior, encontraram aquilo que dava sentido às suas vidas, deixaram então aquilo que faziam, partiram seguindo a Jesus. Talvez eles não sabiam exatamente que Jesus era o Filho de Deus, acreditavam que ele fosse o Messias, cheio do Espírito Santo, que libertaria Israel, mas somente após a morte e a ressurreição de Jesus é que eles compreenderiam que ele é o Filho de Deus, que deve ser adorado. No entanto, movidos pelo Espírito, eles seguiram a Jesus. E nós, irmãos e irmãs, o que é que devemos deixar imediatamente para seguir a Jesus? Ninguém precisa deixar o seu trabalho, não é isto, mas significa ser cristão em nosso dia a dia. Cada um de nós deve pensar, o que devo deixar imediatamente para o seguimento do Senhor? Porque o Senhor também nos chama, também faz de nós seus discípulos, também faz de nós seus missionários. Na segunda leitura de hoje, na carta aos Coríntios, São Paulo diz que a figura deste mundo passa, isto é, por melhores que sejam as coisas desse mundo, elas são passageiras, chegam a um fim. Nós, porém, colocamos a nossa esperança no Senhor. A nossa vida nesse mundo tem sentido quando voltamos nossos olhos para o Senhor, porque a nossa esperança é alcançar o reino definitivo, que já está no meio de nós. O reino, porém, não se realiza completamente na terra, se realiza no céu, na ressurreição. É este reino que nós buscamos, é por causa desse reino que fazemos o bem, é por causa desse reino que nós também renunciamos até coisas boas, por um bem maior. O evangelho de hoje me fez lembrar o chamado que Jesus faz a um jovem rico que havia perguntado a ele: Senhor, mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus então responde: cumpre os mandamentos. Ah, mas eu já faço tudo isso. Quais são esses mandamentos? E Jesus cita 7 mandamentos. São 10, né? Jesus cita 7. Os 7 últimos que se referem ao amor ao próximo. Aquele jovem, então, querendo justificar-se, diz: já faço tudo isso desde a minha juventude. Jesus, então, olha para ele com amor, fixa os olhos nos olhos dele com amor. E depois diz: então te falta uma coisa, venda tudo o que você tem, dá aos pobres, depois venha e siga-me. E o jovem desviou o olhar do olhar de Jesus, foi embora, porque ele percebeu que não amava a Deus, consequentemente também não amava o próximo. Ele amava as coisas, pensava estar cumprindo os mandamentos, mas ele estava apenas apegado às coisas que não dão sentido à nossa vida. As coisas nos servem, porém não podem mandar em nós. Como é que anda o nosso olhar para com o olhar de Jesus? Nesses dias nós estamos um pouquinho assim preocupados junto com o pessoal da Crisma, porque os jovens do Crisma, a maioria deles, durante a pandemia, sumiu da igreja. Sumiu. O povo em geral está. Mas os jovens do Crisma, será que desviaram o olhar de Jesus? Nós não vamos desistir.
Alguns estão participando. Vamos rezar por eles, para que se deixem tocar pelo olhar de Jesus. Não vamos inventar desculpas para não seguir o Senhor. Os apóstolos imediatamente seguiram a Jesus. Imediatamente não é só uma questão de tempo, mas também de tempo. É uma questão de intensidade. Não é seguir a Jesus de maneira formal, mas seguir a Jesus com a própria vida. De vez em quando, eu já disse a vocês, umas pessoas ficam revoltadas. Nossa, padre, mas a lei da igreja, para ser padrinho de crisma, onde já se viu, tem que ser batizado, tem que ter a primeira comunhão, tem que ser crismado. Mas minha filha, meu filho, isso não é um castigo, isso é um desejo que você deve ter, um desejo de estar nas coisas do Senhor, de estar na intimidade com o Senhor. Não é uma questão de lei, é uma questão de correspondência ao chamado de Deus. Então, o cristão, aquele que foi batizado, deve ter um desejo, uma ânsia de continuar o caminho da salvação cristã. Não é um castigo, a igreja não quer nos castigar, mas quer que nós nos aproximemos do Senhor, para que estejamos na intimidade com o Senhor e experimentemos dele a vida e a salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.